Olá, pessoal. Estão todos bem? Espero que sim, né? Com a graça de Deus. Hoje a nossa aula vai falar sobre a reforma na Suíça, né? A reforma de Zwinglio nos cantões alemães do norte da Suíça. E também vamos falar um pouco sobre o movimento anabatista, o surgimento também do movimento anabatista nesta aula de hoje. Ulrico Zwinglio, ele nasceu em 1484 e morreu em 1531. Ele faz parte da primeira geração de reformadores, né? Depois de estudar na Universidade de Viena em 1502, ele foi para a Universidade de Basileia e lá ele se formou em artes em 1504, tornou-se bacharel em artes. E em 1506 recebeu o grau de mestre em artes. Erasmo era seu ídolo, as ciências humanas o seu interesse maior. Pouco lhe interessava a teologia. E entre 1506 e 1516 ele serviu ao papado como sacerdote capelão e patriota suíço. Os escritos de Erasmo o afastaram da teologia escolástica e o levou à Bíblia. Enquanto ele servia como capelão dos soldados suíços, né, eles eram mercenários, ele se afastou da teologia, que não chamava muito a atenção dele, né? Ele era mais humanista do que um teólogo, mas a convivência com a guerra e com as batalhas ali esta convivência o aproximou da Escritura Sagrada. Quer dizer, ele não tinha muito interesse na teologia, mas passou a ter interesse no estudo da Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E entre 1516 e 1518, ele serviu como pastor em Ensiedel, né, de onde começou a se opor a alguns abusos do sistema romano de indulgências e também da imagem negra da Virgem Maria. Ocorreu uma epidemia de peste bubônica em 1519 e o contato com as ideias de Lutero levaram-no a uma experiência de conversão. Percebe que muitas vezes na experiência de conversão de alguém, parece que Deus usa uma tragédia, né, ou uma praga para despertar no elemento, no indivíduo, um desejo pelo Senhor que antes a pessoa não tinha. É como se isso tivesse acontecido com Ulrico Zwinglio, né? Durante a epidemia da peste bubônica de 1519, ele se aproximou muito das Escrituras Sagradas. E naquela ocasião, quem mais se despontava era Martinho Lutero, né, nos seus escritos. Então ele passa a estudar as ideias, os pensamentos de Martinho Lutero, e isso acabou contribuindo para ele ter uma experiência de conversão ao lado de Jesus. Por outro lado, também dá para perceber que todas as pessoas que acabam se convertendo ao cristianismo nesse período, e praticamente podemos dizer que em todos os períodos, através da literatura ou da escritura sagrada, né, todos eles têm, de fato, um coração interessado nos assuntos espirituais, né? Eles têm um desejo genuíno de conhecer genuinamente, né, a palavra de Deus e os ensinamentos do Evangelho. E com o contato que o Zwinglio teve com as ideias de Martinho Lutero, ele acabou se aproximando das Escrituras Sagradas no exercício pastoral que ele estava tendo, e isso resultou, graças a Deus, na sua experiência de conversão. Bom, Zwinglio levantou a primeira bandeira da reforma quando declarou que os dízimos não eram exigência divina, mas uma questão de voluntariedade. Isso abalou as bases financeiras da Igreja Romana naquela ocasião. Já deu para perceber em algumas dos nossos estudos, né, irmãos, que muita experiência de conversão, ela se dá, não é bem diretamente com aquela convicção de que eu sou pecador e eu preciso me converter. Até porque, no caso tanto de Martinho Lutero quanto de Ulrico Zwinglio aqui, eles são sacerdotes católicos, são homens da igreja, então são homens que, em tese, não estão, assim, aspas, atormentados, digamos assim, pelo pecado. Mas eles estão descobrindo doutrinas verdadeiras na Escritura Sagrada.
E o que leva à conversão é a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus. E Zwingli, então, ele combate a doutrina da igreja num ponto que é central para ela, aqui era a obrigatoriedade dos dízimos. Quando ele fala de voluntariedade dos dízimos, que é o dízimo, ele é uma experiência na vida de uma pessoa genuinamente convertida, né? Então, um cristão de fato convertido, ele não dá dízimo por obrigação e nem por mandamento, ele dá como expressão de louvor, gratidão e reconhecimento da graça bondosa de Deus sobre a vida dele. Então, esse ensinamento de que não havia obrigatoriedade fez com que a Igreja Católica Romana, naquela ocasião, sofresse um baque financeiro violento, terrível, né? Então, você percebe que a reforma se dá por quebrar aqui as bases de uma doutrina que dava sustentação financeira à Igreja oficial, que era a Igreja Católica naquela ocasião. E para o debate com Johann Faber, em 1523, Zwingli preparou 67 artigos em que insistia na salvação pela fé, na autoridade da Bíblia, na supremacia de Cristo na igreja e no direito dos sacerdotes ao casamento. Então, esse ponto aqui é um outro aspecto que causou um transtorno violento nas bases doutrinárias da Igreja Católica naquela ocasião, né? Não só afetou a questão financeira da igreja, o pensamento de Zwingli acerca dos dízimos, como também quando ele começa a afirmar que a salvação é pela fé, que a Bíblia é a autoridade, ele reforça a supremacia de Cristo na igreja e não do Papa, né? E no direito dos sacerdotes ao casamento. Então, a estrutura teológica da Igreja Católica vai à ruína com Ulrico Zwingli. Então, por esta razão, ele vai ser terrivelmente perseguido, né? Entre 1525 a 1549, a reforma na Suíça teve a sua missão completada. E assim, resumidamente, a gente dá uma pincelada no que foi a reforma na Suíça e um pouco sobre Ulrico Zwingli, né? Que posteriormente faremos leituras complementares para aprimorar as nossas informações e o nosso conhecimento sobre ele e a reforma na Suíça, né? Também, rapidamente, a gente vai falar sobre a reforma radical de 1525 a 1580, que é a reforma dos anabatistas, né? Eles surgiram na Suíça, primeiro em função da liberdade que havia naquela região, naquele país, né? Liberdade religiosa que havia naquele país. Temos dois personagens iniciais aqui. O primeiro é Conrad Grebel, de 1498 a 1526, data de nascimento, data e morte, né? Pode ser tido como fundador do movimento anabatista suíço. Membro de uma família influente, né? Da nobreza, recebeu uma excelente educação nas universidades de Viena e de Paris. Posteriormente, depois da sua conversão, trabalhou ao lado de Zwingli, até romperem em 1525. Então, esse contato de Conrad Grebel com Zwingli é que dá margem para alguns historiadores dizerem que Zwingli é um dos fundadores também do movimento anabatista. O segundo personagem aqui é Balthasar Rubmeier, 1480 a 1528, né? Um dos primeiros anabatistas alemães de excelente formação. Ele era doutor em teologia pela Universidade de Ingolstadt, onde foi aluno de Johann Eck, adversário de Lutero nos debates que Lutero teve. Rubmeier adotou as ideias radicais dos anabatistas junto com mais 300 seguidores, sendo todos batizados por afusão em 1525, sendo em seguida obrigado a fugir para Zurique a fim de escapar das autoridades austríacas. A perseguição aqui contra o movimento não é por outra razão senão o batismo, a negação do batismo infantil. O movimento anabatista se colocou contrário ao batismo infantil. E esse sacramento era um sacramento que não poderia ter sido quebrado, né? Por isso ele sofreu a perseguição. Então, como vocês sabem, o movimento anabatista nasce a partir do momento que se questiona o batismo infantil e passa a batizar pessoas adultas, chamadas batismo do arrependimento.
Então esse movimento foi perigoso, considerado perigoso para as autoridades, não eram autoridades eclesiásticas não, eram as autoridades governamentais, né? A perseguição não era de uma igreja oficial, a perseguição era do Estado contra o movimento, porque a base da doutrina da igreja e do Estado era o batismo infantil. E o movimento anabatista agora já não aceita mais o batismo infantil, por isso é chamado anabatista, aquele que batiza novamente. Rubem Maier foi morto por ordem do imperador em 1528, queimado numa estaca, e sua esposa morta por afogamento no rio Danúbio, pelas autoridades católicas romanas. Em toda a sua vida de líder anabatista, ensinou a separação entre igreja e Estado, a autoridade da Bíblia e o batismo de crente. Então essas novas doutrinas que surgem aqui já mostram que o Estado e a Igreja Católica Imperial não ia apoiar em hipótese nenhuma esse movimento. Então, como a Igreja Católica ela é uma igreja oficial, então ela tem o respaldo das autoridades governamentais para tomar atitudes religiosas e punir religiosos que ensinavam doutrinas contrárias àquilo que era pregado e ensinado pela Igreja Católica e apoiado pelo Estado naquela ocasião. Então, a completa separação entre igreja e Estado, e a autoridade da Bíblia e o batismo de crente foram pontos que levaram Rubem Maier à morte e à perseguição do movimento. O movimento anabatista, como a gente já viu lá no CRIS, no estudo do CRIS que a gente fez em História dos Batistas, esse movimento não é um movimento único, ele tem várias facções, várias linhas de pensamento dentro do movimento, Eles não é um movimento uniforme. Nós tivemos alguns líderes anabatistas de princípios moral e espiritual bastante duvidosos, A começar por Melchior Hoffman, de 1495 a 1543, Ele pregava a vinda do milênio para o ano 1533, Então não era um pregador de muita confiança, porque quando a Bíblia diz que ninguém sabe o dia da volta de Cristo, ele já estava dizendo que Jesus Cristo viria no ano 1533. Temos um outro cidadão chamado John Mathews. Esse se proclamou Enoque e enviou emissários para Münster, afirmando ser ela a Nova Jerusalém, a cidade de Münster. Seria ela Nova Jerusalém. Então também eram os fatalistas, os pentecostais modernos, tem esses elementos aqui como originários, o pai da ideia. John de Leyder é um outro elemento, casou-se com Divara, viúva de Jamet, e outras 15 esposas. Instalou a poligamia para compensar o grande número de mulheres solteiras e para imitar alguns patriarcas do Antigo Testamento. Era também outro líder do movimento anabatista. O movimento anabatista sempre foi um movimento estranho. Tem suas virtudes, mas os seus defeitos são terríveis. E John de Leyden, todas as vezes que vocês forem ler algum artigo que é escrito de maneira violenta contra os batistas, por trás de quem escreve, tem alguém que vai usar como referência John de Leyden, vai fazer uso dele para criticar o movimento batista, dizendo que nós temos uma origem ruim, uma história muito ruim baseada na vida desses elementos aqui, que não são batistas, são anabatistas, são grupos, é um grupo completamente diferente do outro. Bom, o movimento anabatista ele só não foi destruído pelas autoridades de Münster por causa da sábia e sadia liderança de Menon Simons, 1496, 1561. Isso ocorreu na Holanda, Na Holanda, os anabatistas deixaram de se chamar anabatistas e passaram a ser chamados de irmãos, com Menon Simons. Após a morte de Menon, os irmãos passaram a ser chamados de menonitas, conseguindo assim sua liberdade religiosa em 1676. O movimento menonita existe até hoje. E por sinal, amados, é uma boa igreja, viu? O pessoal é gente boa.
Não é possível falar de uma doutrina dos anabatistas, visto ter havido diversos grupos diferentes de anabatistas. Mas, de modo geral, todos os anabatistas e os menonitas insistiam na autoridade da Bíblia como regra final e infalível de fé e prática. Criam que a verdadeira igreja era uma associação dos regenerados e não uma igreja oficial de que participavam até não salvos. A maioria defendia a total separação entre igreja e Estado e não mantinham vínculos com as igrejas estatais. Praticavam somente o batismo de crentes, inicialmente por afusão e posteriormente somente por imersão. Por causa dessas ideias e desses princípios, muita gente acredita que a origem dos batistas se dá aqui a partir do movimento anabatista. Como a gente viu, né, na nossa história dos batistas, né, os 3 movimentos que a gente tem, um deles é da origem dos batistas por meio do movimento anabatista, e a principal causa dessa defesa são esses princípios que aqui estão, que são de fato defendidos por nós, os batistas, né? Por causa da proximidade dos batistas com esses princípios anabatistas, nós temos alguns dos nossos historiadores, né, que defendem a tese de que os batistas se originaram dos anabatistas por causa desses pensamentos aqui. Os anabatistas inicialmente exerciam influência sobre os artesãos e camponeses, coisas que os demais reformadores não haviam conseguido fazer. Todas as igrejas oficiais, né, estatizadas, elas ficaram muito ligadas ao Estado e com isso ficaram ligados à classe econômica mais poderosa daquela época. Diferente do movimento anabatista, ele se tornou um movimento de artesãos e de camponeses, né? E posteriormente nós vamos fazer algumas considerações com relação a isto em termos de leitura, tá? Texto que vocês vão ler para compreender e entender um pouco mais o que foi o movimento anabatista, ok? Por hoje, a nossa fala é sobre isto, né? Nós temos aqui a reforma de Zwinglio, nos cantões alemães da Suíça, e o que se chama de reforma radical, que foi o movimento anabatista, né? Na próxima aula no nosso slides, a gente vai falar um pouco sobre a reforma calvinista em Genebra, ok? Até lá, grande abraço. Vou postar ao longo da semana outras leituras, né, e atividades para serem feitas. Deus abençoe vocês. Tchau.